Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Olavo Tosati, aqui do Colorizati. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de colorir. Hoje eu estou aqui nessa página do livro Botanicum, da Maria Trolli, que é esse livro aqui, para quem não conhece. Nós estamos colorindo ele aqui no canal. Começamos com essa página do pássaro e agora estamos fazendo o passo a passo desta página aqui. Já ensinei vocês a fazerem essas árvores, eu avancei bastante aqui no desenho, também no rio, né, no riacho. E nesse vídeo eu vou ensinar e vou mostrar o que eu tive aqui de ideia para fazer as flores de todo esse desenho. Então, eu vou começar, pessoal, ensinando, né? Ensinando não, eu vou mostrar para vocês o que eu tive aqui de ideia para fazer esse colorido. Aqui nessas florzinhas, né, eu pesquisei lá no glossário, né, que tem aqui no livro, e eu vi que essas florzinhas, elas são de uma espécie que são de flores bem azuis. Então eu vou usar aqui, né, o 043 da Faber-Castell, que é o azul cobalto. Ele tá aqui na minha listinha de cores, é o 043 que eu vou usar. Podem ver que eu apontei, deixei a ponta bem fininha, porque como as flores aqui são bem petitiquinhas, o lápis tem que estar bem apontado. Então eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer essas flores menorzinhas, tá? E aí, né, já vou aproveitando, né? Aqui não tem segredo, tá vendo, gente? É bem básico, né? É só passar o lápis. Como a flor é muito pequena, não tem nem como fazer misturas com outros tons de azul. Então é só o azul mesmo. Vou fazer umas aqui só para vocês verem, né? E aí tem o fundo aqui, né? O fundo dessa espécie aqui de plantinha, ela é verdinho, esse arbusto que tem aqui no fundo. Então, eu vou pintar de azul as florinhas. E aí, eu vou passar um verde aqui, que eu vou usar aqui o verde pinho, para dar um outro tom dos outros verdes que eu já usei aqui nas árvores. Então, por isso que eu estou usando, e vou usar aqui o verde pinho. Eu já vou passar a referência dele para vocês. Aqui, pessoal, dentro dessas florzinhas, vocês podem reparar que eu deixei em branco. Tem algumas que elas são tão pequenininhas como essas aqui, que elas não têm nenhum centro. Então eu pintei elas todas. Aquelas que tiver o centro, eu vou deixar em branco. E eu vou vir com o verde pinho, que na referência do Faber-Castell da aquarela é o 074. Deixa eu pegar ele aqui na minha caixa de cores. É esse lápis, que é o 074 da Faber-Castell. Aqui eu vou colorir movimentos circulares para preencher toda essa área. E aí vocês podem fazer de 2 até 3 camadas aqui no desenho. Podem observar que eu estou usando esse tom de pinho, porque é um tom diferente dos outros verdes que eu já usei. Então é bem simples essa parte aqui, tá, pessoal? É só passar o azul nas flores e o verde aqui no arbusto. Vocês podem usar outros tons, né, de verde e pintar as flores também de uma outra cor, né? Se vocês quiserem usar o rosa, laranja, amarelo, né? Dá para fazer diferentes combinações. Eu fiz uma pesquisa dessa plantinha e vi que elas são azuladas, por isso que eu resolvi utilizar aqui. Porque como eu disse, pessoal, e vocês podem ver se vocês tiverem esse livro, que aqui no final a gente tem um glossário. Então essa é a página 05. Eu não vou me lembrar aqui exatamente qual que é a planta correspondente ali àquelas azuisinhas. Mas elas são azuis as flores
e o restante verde. Por isso que eu pintei desta forma aqui. Agora que a gente já pintou essa parte do verde com as flores azuis, eu vou passar para essa pétala, essas pétalas dessa flor. Na referência do livro, ela é a mesma azaleia da página anterior, que seria uma suíte azaleia. Porém, eu não vou fazer nem na cor aqui que a gente fez na página anterior, que foi em tons de vermelho e rosa, e nem vou utilizar mais num tom claro. Eu vou fazer, na verdade, num laranja. E aqui, vocês podem observar aqui nessa parte que eu já desenhei, que eu já colori, que essa pétala, essas pétalas dessa flor, ela tem algumas dobrinhas. Então, todas essas regiões aqui de dobra, eu vou fazer mais escuro, tanto aqui, 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 aqui. Então, eu vou fazer de um laranja mais escuro. E para isso, eu vou usar o 016, que é o laranja intenso. E na região da pétala interna, eu vou fazer num tom mais claro, que eu vou utilizar o laranja, que é a referência 009. Vamos lá para eu explicar para vocês como que é na prática. Então aqui, ó, por exemplo, onde a gente observa que tem a dobrinha da pétala, eu vou fazer toda nessa parte mais escura. Aqui a mesma coisa, é uma parte dobrada da pétala, então eu vou colorir ela nesse modelo, né, do tom mais escuro. Aqui eu observo que também tem uma dobra, então eu passo o laranja intenso aqui, o 016 da Faber-Castell. Aqui tem uma dobra e eu também passo o laranja intenso, assim como aqui. Eu acho que aqui, pessoal, também são dobrinhas. Então eu vou fazer toda essa parte aqui do laranja mais intenso. Aqui eu também observo uma dobrinha, então eu passo o laranja intenso. Assim como nessa região, nessa, aqui. E por fim aqui. Então vocês podem observar, gente, que essa pétala ela tem várias dobras. Então nas dobrinhas eu faço uma parte mais escura para dar esse realce. E esse modelo de pétala, não só nesse livro, como em outros de colorir, a gente pode ver que ele se repete, onde essas pétalas têm as suas dobras. Então é só utilizar esse mesmo tipo de técnica, passando uma cor mais escura na dobra e as mais claras dentro da pétala, como eu vou fazer agora com o laranja, que é um tom mais claro, que é o 009. Então eu venho com a mão bem de leve e faço todo o preenchimento aqui. E venho fazendo o preenchimento. Observem que é bem fácil. Eu gosto de pintar nessa forma mais de movimento circular, que eu acho que deixa a pintura mais homogênea. Já tem outros pontos de cada desenho que a gente tem que fazer outros movimentos, às vezes para manter a técnica, né, ou o formato de algum desenho. Por exemplo, quando eu fiz aqui essa árvore, eu fiz pintando de cima para baixo, para manter esse formato da árvore, né, esse movimento da árvore de caidinha. Aqui, por exemplo, como é uma superfície mais lisa, digamos assim, dá para eu fazer nesse movimento circular, assim como eu fiz aqui nessa parte verde dessa planta aqui atrás. Então aqui eu vou colorindo de laranja e vou passando várias camadas
para fazer todo o preenchimento. Preencho toda a área. E aí vocês podem observar que nesses pontinhos aqui, que são bem parecidos com esses, porém menores, eu tô deixando em branco, porque depois eu vou passar o mesmo amarelo ali, que foi com o marcador de texto da Stabilo. Então, em vez de usar o lápis de cor, eu vou usar o marca-texto, porque como é uma região menor, fica bem mais fácil de eu colorir. Aqui, pessoal, eu observei que essa parte aqui também é uma dobra. Então, eu vou passar o laranja intenso, ao invés do laranja mais claro. E volto aqui com laranja para cobrir as outras regiões dessa flor. Viu como é bem fácil? E a gente já obteve um resultado bem satisfatório aqui dessa flor. E agora, para finalizar, eu vou vir com esse marcador de texto da Stabilo, que é o amarelo neon, mas você pode utilizar outro marcador de texto, que é o mesmo efeito. Fazendo essas marcaçõezinhas para dar esse realce em amarelo. E agora que eu já passei o amarelo, eu vou vir reforçando aqui em volta a parte que eu observei que não ficou muito bem colorido. E faço a finalização dessa flor. Se você quiser dar um realce maior e passar um preto entre as pétalas, também pode. Aqui eu acho que não há necessidade. E nas outras flores aqui que se repetem, vocês vão repetir a mesma coisa para esses dois outros botões. Aqui vocês podem observar que eu já fiz o broto, que aqui é um botão de flor que ainda não desabrochou. Então o que eu utilizei? Eu utilizei o laranja intenso aqui nessa parte, assim como aqui na ponta. Misturei o laranja claro aqui no meio, entre elas. E aqui eu passei um verde claro, porque como o broto ainda está sem amadurecer, ele ainda está no ponto de verde. Então aqui eu resolvi deixar ele mais esverdeado e trazendo a cor da flor para os outros pontos, tá bom? Então, pessoal, essa flor, ela é nesse modelo. E aí vocês vão repetindo nas outras aqui de baixo ou em outras flores de outros desenhos, de outros livros de colorir. Espero que vocês tenham gostado da dica dessas duas florezinhas. E agora eu vou partir para essa terceira flor. Nessa terceira flor, como que eu vou fazer? Eu já fiz aqui, como vocês podem ver, que é no mesmo padrão dessa Stabilo Neon. Então eu vou dar um zoom para vocês observarem. Eu vou preencher toda a flor utilizando essa pontinha mais fina e vou preencher todas a flor com esse marcador de texto. Você pode utilizar uma canetinha ou até mesmo outra marca, outro modelo de marcador de texto que não seja necessariamente esse, porque o resultado é muito semelhante. Então aqui eu preencho. Vocês podem observar que eu estou deixando o miolinho em branco, porque eu ainda não decidi o que eu vou fazer ali, tá? Eu sei que aqui nessa parte eu vou preencher de amarelo, que foi aqui o que eu imaginei que daria um realce, uma cor mais viva para o desenho. Então aqui é bem simples, são flores pequenas, por isso que eu utilizo essa ponta mais fina do marcador para ficar mais fácil de colorir. Faço isso com todas as flores aqui do desenho. E aí vocês podem observar
que esse mesmo padrão se repete aqui, aqui, aqui e aqui. Então vocês vão pintar da mesma forma ou da forma aí que vocês desejarem fazer a cor desse desenho. Também dá para usar outras cores de marcadores. Já nessa plantazinha aqui, eu pesquisei a espécie e eu fiz vários testes. O que eu mais gostei foi desse último, onde eu utilizei o 006, que é o rosa, e utilizei também o 027, que é o vermelho escuro. E aí, como que eu fiz aqui? Vou explicar para vocês porque é bem simples. Vocês vão passar primeiro, aqui no centro, o vermelho escuro, fazendo uma marcação aqui no centro. Deixa eu dar um zoom para melhorar aqui. Eu acho que está no máximo. Mas eu faço aqui toda essa marca de vermelho e logo em seguida eu vou vir com o rosa, preenchendo as extremidades. Do lado esquerdo aqui eu já tinha passado vermelho, então eu vou vir com o rosa. E faço essa mistura das cores. Aqui nessa pontinha, observando a planta, eu vi que ela tem um detalhe em amarelo. E aí, para fazer esse detalhe em amarelo, vocês podem utilizar qualquer amarelo. Aqui eu vou usar o 007, que é a cor amarelo da Faber. Eu vou fazer uma marca em amarelo. E com o 027 de novo, eu faço uma pequena marquinha aqui em vermelho, para fazer esse biquinho dessa flor. Se vocês observarem, essa espécie é bem parecida com esses dois últimos desenhos. Esses outros são testes que eu fiz e como eu não gostei muito, eu resolvi fazer outros testes e vou aplicar essa forma de cor, essa combinação de cor, tanto nesses quanto nestas outras de cá. Vocês vão observar aqui em cima que nesse botão que está desabrochando, eu utilizei as cores semelhantes à da violeta da página anterior do nosso livro. E aí, para quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem as cores e replicarem aqui nesse desenho. Só lembrando que aqui vai ser um tom escuro, um tom de rosa claro, um tom de rosa e o tom de rosa claro aqui no final. E eu utilizei um pretinho para dar o realce de sombra e de contorno. O restante das flores eu já ensinei. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha aí servido para vocês se inspirarem nos desenhos de vocês. Espero que vocês tenham um bom colorido. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Um abraço e bom colorido. Até mais!